João está vivendo esta crise na sua vida. João está vivendo esta situação. E depois de fazer os milagres, os mensageiros viram tudo. E Jesus diz: vão agora e digam a ele. E quando os mensageiros saem, o Senhor começa a olhar para as multidões, a olhar para o povo. E ele diz o texto que lemos. Ele começa a fazer declarações sobre João. E no meio das declarações, que vou citá-las, ele faz a pergunta que li: a quem compararei os homens desta geração? Este é o contexto. Jesus olha para as multidões e diz: a quem vou comparar vocês? De quem Jesus está falando? Você está com a sua Bíblia aberta? O texto que lemos é o versículo 31, mas olha o versículo 30, que mostra a quem Jesus está dizendo. Está escrito: mas os fariseus e os doutores da lei. Jesus está falando aqui aos fariseus, aos doutores. E de que eles os chama? Versículo 32, ele mesmo responde: são semelhantes aos meninos. Olhe para mim. Jesus está falando de doutores. Jesus está falando de entendidos. Jesus está falando de gente estudada, dos fariseus e dos doutores da lei. Mas ele diz: eu vou comparar vocês a meninos. Vai doer um pouquinho, mas você é crente. Jesus não está dizendo que eles são crianças. Jesus está dizendo que eles são imaturos. Mas pastor, eles são doutores. Mas pastor, eles são estudados. Verdade. Mas Jesus os chama de meninos. Porque maturidade não é necessariamente informação. Maturidade tem a ver com sabedoria. E eu sei que vai doer um pouquinho, mas Jesus me mostra que há doutores que vivem como meninos, que há bacharéis que são imaturos, que há mestres que não cresceram. Por quê, pastor? Porque lhes falta o princípio, o temor a Deus. O temor a Deus é o princípio da sabedoria. E eu não sei se você vai dar um glória, mas sabe que a Bíblia me mostra? Conhecimento se aprende na escola, sabedoria se aprende aos pés de Deus. E Jesus está olhando para quem muito sabia de teoria, de conhecimento, mas não tinha maturidade. E diz a eles: nesta geração, a geração de Jesus, tem muitos meninos, tem muitos imaturos, tem muitos que não cresceram. O que eu vou dizer para você está baseado na geração de Jesus. Mas olhe para o texto e veja se a nossa geração é diferente. Veja o que está no versículo de número 30 da sua Bíblia. Mas os fariseus e os doutores da lei rejeitaram o conselho de Deus contra si mesmos, não tendo sido batizados por ele. Qual que é a primeira característica de uma geração de meninos? Olhe para mim. De uma geração imatura, de uma geração que não cresceu. Jesus diz: é uma geração que rejeita a palavra de Deus. É uma geração que rejeita a verdade de Deus. A geração de Jesus rejeitou a pregação de João Batista. A pregação de João não era uma pregação que dava para colocar nos outdoors das entradas das cidades. Porque a pregação de João, pastor Reginaldo, era aquela pregação super light, sabe? Diferente dessas pregações que dizem assim: você é lindo. Não tem?
Esse dia eu passei num lugar, tinha um cara pregando, estava pregando isso mesmo. Você é lindo. Eu falei, isso é pregação ou declaração de amor? Aí eu lembrei da pregação de João Batista. A pregação dele era raça de víboras, hipócritas, quem vos ensinou a fugir da ira futura? Olha a pregação de João. Qual era a pregação de João? O machado está posto à raiz da árvore. Toda árvore que não produzir bons frutos será cortada e lançada no fogo. Mas pastor, tinha só juízo? Não. A pregação de João tinha um centro. Qual era o centro? Não era eu. Não era você. Porque nós não somos o centro da mensagem. O centro da pregação de João era: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. A mensagem de João não vendia. Olha para mim. A mensagem de João não faria sucesso no TikTok. A mensagem de João não atrairia milhões de seguidores em canais do YouTube. A mensagem de João não cobraria ingressos caros em palestras motivacionais. Mas a mensagem de João era transformadora. E a geração de Jesus, olhe para mim, rejeita a mensagem de João. E Jesus diz: a geração que rejeita a verdade, a geração que rejeita a pregação, é uma geração imatura. Por que ele diz isso? Ele diz: os fariseus rejeitaram. Eles aceitavam o batismo de João, mas eles mesmos não se batizaram. A Bíblia está me mostrando que uma característica de imaturidade de meninos é que menino só vê o erro do outro, nunca o seu próprio. Eu não sei se você vai dar um glória a Deus, mas minha mãe é babá. Há mais ou menos mais de 20 anos que ela é babá. E às vezes eu vejo as crianças que ela toma conta, e uma faz alguma coisa, irmão, ninguém precisa ensinar, nasce com a criança. Ela chega e fala assim: fulana, foi você? Fui eu não, foi ele. Foi, irmão, ninguém precisa ensinar, nasce com a gente esse negócio. Foi ele. Por quê? Porque não reconhecer o próprio erro, mas apontar o erro do outro, é característica de menino. Só meninos imaturos enxergam o erro de outras pessoas, mas não enxergam os seus próprios erros. E eu não sei se vai dar um glória a Deus, mas me ouça. E geração imatura é aquela que enxerga os problemas à sua volta, mas não enxerga o problema dentro de si mesma. Ele vê problema em todo lugar. Ele vê problema na sociedade. Ele vê problema na família. Ele vê problema na igreja. Ele vê problema no tema. Ele vê problema em tudo à sua volta. Só não vê problema em si mesmo. E aí é um povo que verbaliza dizendo: o problema é a política. O problema é a sociedade. O problema é o capitalismo. O problema é a cultura. O problema é a religiosidade. O problema é meu pai. O problema é minha mãe. O problema é a cultura judaica cristã. E vem o evangelho dizendo: não, o problema sou eu e você. Porque o evangelho não joga culpa em terceiros. O evangelho não culpa o sistema. O evangelho não culpa as pessoas que estão à nossa volta. O evangelho olha para dentro de nós e diz: é você que precisa de arrependimento, é você que precisa de transformação, é você que precisa de novo nascimento. É você. A geração de Jesus
rejeita a mensagem de João, porque esta mensagem é uma mensagem que não dá para se comportar como vítima. Deixa eu apertar mais um pouquinho, depois eu olho. É uma mensagem que não dá para a pessoa culpar tudo à sua volta. É uma mensagem que me mostra que o mundo não me deve nada. Eu devia. Não devo mais, porque um dia Jesus pagou a minha dívida. Geração imatura é aquela que rejeita a palavra, e se rejeita a palavra verdadeira, vai em busca da falsa. Se rejeita a mensagem verdadeira, vai em busca de uma mensagem que massageia o seu ego ferido, o seu ego machucado, o seu ego frágil. O seu eu precisa ser lisonjeado. Mas eu vim pregar nesta noite: está na hora de crescer, está na hora de amadurecer, está na hora de tomar as vestes de homem, de mulher de Deus. Recebe esta palavra. Deus está levantando uma geração diferente, uma geração forte, sem vitimismo, mas cheia do Espírito Santo, cheia do poder de Deus.